Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Hoje nós vamos continuar sobre o tema da sociologia do trabalho. Na videoaula passada, eu falei sobre o trabalho nas diferentes sociedades, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. Hoje nós vamos ver o trabalho na sociedade capitalista. O livro de vocês, Sociologia, hoje, nós vamos usar o capítulo 7. Capítulo 7, o mundo do trabalho. Esse capítulo ele vai trazer a concepção de trabalho para os clássicos da sociologia, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, o que é força de trabalho e alienação segundo Karl Marx, depois uma discussão sobre Taylorismo e Fordismo, depois, no fim, as novas modalidades de trabalho na sociedade nossa atualmente. Então, começando aqui, por que os autores clássicos fazem esse estudo sobre o trabalho? Porque a questão do trabalho está relacionada com a Revolução Industrial, com o processo da Revolução Industrial, que gerou a sociedade que nós vivemos, né? Então, os clássicos, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, têm o trabalho como um objeto científico de estudo. Aqui nós vamos ver, no século XIX, eles escreveram a maior parte da obra deles. E a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, começou na Inglaterra e depois se espalhou para os outros países, né? Só que cada um desses autores tem uma visão bem específica da questão da divisão do trabalho e da questão da sociedade industrializada. Por exemplo, Emile Durkheim, ele escreveu o livro, né, Divisão Social do Trabalho. Ele fala que na sociedade industrializada o trabalho ele é mais especializado em funções, né? Tem as diversas profissões, e para produzir um tipo de mercadoria passa por várias etapas e por trabalhadores e vários processos e vários trabalhadores envolvidos, né? Igual eu falei na aula passada, se você for pensar para fazer o pão, né, que a gente compra na padaria, ele passou desde o trabalho rural, passando por vários processos, várias pessoas envolvidas até chegar o objeto de consumo na padaria, que a gente vai e compra. Então, o Emile Durkheim diz que, por isso, quanto mais especializado é o trabalho, mais laços de dependência se formam. Então, existe uma relação de dependência entre os indivíduos na sociedade industrializada. Isso gera maior coesão social. O que é a coesão social? É a união. Então, o Emile Durkheim fala assim, o trabalho ele é um fato social que está presente em todos os tipos de sociedade. A gente viu, né? Sociedades indígenas, sociedade tribal, sociedades da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Só que ele não era visto da mesma forma e a existência dele não era da mesma maneira, né? Essa divisão em funções vai existir a partir da produção industrial, da Revolução Industrial. Porque antes, com a produção artesanal, o artesão ele acompanha todas as etapas do processo produtivo. Primeiro, quando é a matéria-prima, até chegar no produto final. E ele que realiza todas as etapas. Agora, na sociedade industrializada, não é assim. Quem já viu o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele mostra uma fábrica taylorista nos Estados Unidos na década de 20. Aí lá o personagem, ele faz a mesma função o tempo inteiro.
ele aperta parafusos, só que ele não sabe o que ele está produzindo. Assim, ele sabe que ele está numa fábrica de automóveis, mas ele não tem consciência de todo o processo produtivo. A função dele é apertar aqueles parafusos. Aí, como o filme ele é uma comédia, né? E é uma crítica à sociedade industrializada também. Aí o personagem começa a ficar perturbado com aquela coisa de fazer sempre o mesmo movimento, que é um movimento repetitivo. E com o horário, a rigidez dos horários que ele tem que seguir, de minuto, não pode passar a hora que para almoçar, aí não pode passar nem 1 minuto ou 2, ele já tem que estar na esteira de produção. Aí aquele filme, ele mostra o modo de produção taylorista, né? E é uma crítica a esse tipo de trabalho, e ele fala da exploração do trabalhador, né? Várias questões, da alienação do trabalhador. O que é alienação? Karl Marx criou o conceito de alienação. O trabalhador não tem consciência do que ele está produzindo. Ele é distanciado do objeto do que ele está produzindo, da mercadoria que ele está produzindo. E o que ele está produzindo não pertence a ele. Foi ele que elaborou, mas não vai pertencer a ele, pertence ao dono da fábrica. Não é um objeto, não vai ser dele, ele não vai poder vender independente no valor que ele quiser, às vezes ele não vai nem saber quantos objetos ele produziu. Por exemplo, lá no filme, o personagem fica o tempo inteiro na esteira lá apertando parafuso. Ele não sabe quantos carros que foi produzido naquele dia ou naquela semana pela fábrica. Não tem noção do que ele está produzindo. É o processo de alienação do trabalhador, né? Aí o Emile Durkheim, ele faz uma análise assim dessa questão da interdependência da sociedade industrializada. Se eu tiver que comprar uma roupa, precisar de uma roupa, eu não vou produzir a roupa, eu vou comprar. E aí eu vou depender de vários procedimentos que foram feitos até chegar aquela roupa na loja, onde eu vou escolher e comprar ela, que passou pela produção todinha. Não foi eu que fiz, né? Então foram outros trabalhadores. Aí ele fala que então a divisão em diversas funções leva à interdependência e chamada coesão social, né? Maior coesão social. Maior coesão social em relação a quê? Aí ele compara com as sociedades não industrializadas. Ele fala assim que na sociedade não industrializada tem um tipo de solidariedade mecânica, que o que une as pessoas são as crenças, a tradição, os costumes, e não o modo de produção. Agora, na sociedade capitalista, tem a solidariedade orgânica. Solidariedade que ele fala significa a forma de união dessa sociedade. E orgânica porque ela funciona como um organismo. Que o Durkheim tinha o conceito do organismo social, né? Que a sociedade é como um organismo, os órgãos do corpo social são as instituições. E os órgãos são interdependentes, né? Um corpo humano, por exemplo. Aí ele compara, então, as instituições também são interdependentes, os indivíduos são interdependentes, cada um fazendo sua função. Aí o próximo autor que nós vamos ver aqui, ó, Max Weber. O Max Weber ele escreveu o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em 1905, início do século XX, onde ele analisa o desenvolvimento do capitalismo nos países que se tornaram protestantes. Porque no período que ele analisa, ele volta, né, lá no século XVIII, e vai ver que alguns países
abandonaram o catolicismo como religião oficial e adotaram a religião protestante, que era a nova religião. Tinha acontecido a Reforma Protestante, a partir do Martinho Lutero, que era alemão. Um dos países que adotou a religião protestante foi a Alemanha, por exemplo. Aí ele fez um estudo histórico comparando desenvolvimento industrial, comercial e econômico dos países que tinham permanecido católicos como religião oficial, né, que eu estou falando. Porque nesse momento os estados-nação tinham religião oficial, não era laico, como é hoje. Aí ele fez um estudo lá que os estados-nação católicos tiveram desenvolvimento industrial tardio, lento, desenvolvimento comercial também tardio e lento, em comparação com os países que adotaram o protestantismo. Aí ele vai analisar, ele começa a ler Calvino, Lutero, para ele poder entender qual que era a ética protestante, o que é a ética, os valores que a religião protestante propagava para essas pessoas que estavam adotando a religião, e o desenvolvimento do capitalismo naquele período, né, que foi um momento de impulsão, né, de impulso para o capitalismo se desenvolver. Aí, qual as conclusões que ele chegou? Escreveu a obra dele, né, explicando isso, mas a gente vai falar assim rapidamente, mas não é diminuindo o que ele falou, é só resumindo, né? Ele fala assim que a especificidade do capitalismo, segundo ele, está no encontro entre o espírito capitalista de obter sempre mais lucro e a ética religiosa protestante que pregava o quê? Tinha o fundamento de uma vida regrada, do autocontrole, de poupar dinheiro, né? Que eram esses os valores que a religião protestante passava para as pessoas que estavam seguindo. Ele falava assim, o trabalho é abençoado, o trabalho disciplinado, a dedicação ao trabalho, a vida ascética, a vida sem excessos, uma vida regrada, disciplinada e dedicada ao trabalho, seria a melhor forma de agradar a Deus. Só que o protestantismo ele tinha várias seitas dentro dele, né? Aí ele estuda mais o calvinismo, que era o que mais incentivava a dedicação ao trabalho. Aí ele fala assim, então, para o protestante, naquele período, ele pensava que a melhor forma dele seguir a vontade de Deus, estar tendo uma vida abençoada, era dedicando ao trabalho. Isso vai gerar o quê? Desenvolvimento econômico nesses países que tinham adotando a religião protestante. Então, basicamente, é essa relação que ele faz entre a religião protestante e o desenvolvimento do capitalismo naquele período. Nosso tempo aqui esgotou. Aí vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua e termina o capítulo, né? Aí nós vamos falar sobre o Karl Marx. Até mais.